O mantra repetido, 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 se torna pejorativo e acaba no judiciário, acaba se tornando decisão, e depois vai virar jurisprudência. Olá, meu nome é Alexandre Reg, eu sou advogado, trabalho e moro em Genebra, na Suíça, e aqui nós falamos sobre PPPI, Proteção e Planejamento Patrimonial Internacional. Eu gostaria que tu ficasse comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho duas coisas a comentar que não são usuais aqui no canal. Uma delas é sobre a judicialização. Nós não trabalhamos com a judicialização de planejamento patrimonial, muito menos com decisões do judiciário brasileiro. A outra razão pela qual esse vídeo é um pouco diferente é que nós vamos falar de holdings, que não é algo que nós façamos. Eu, pessoalmente, não faço holdings. Quando eu preciso desse instrumento para algum cliente, eu vou aos profissionais que eu conheço que fazem e fazem muito bem. Se esse assunto pode ser de interesse para ti ou para alguém que vai assistir aqui, né, eu te peço que curta o vídeo e que também compartilhe. Isso vai nos ajudar a continuar produzindo conteúdo para você. Então, eu quero falar especificamente dessa decisão do dia 29 de abril de 2022 do ministro Fux, no recurso extraordinário de número ARE 1378663/PR. E esta decisão, né, trata de ITBI, né, a isenção de ITBI através de uma holding. Não vou entrar aqui no conceito de que é uma holding, todos vocês já devem ter uma ideia desse tipo de companhia controladora, né? Se a gente fosse traduzir o termo, né, holding seria uma companhia controladora, né, utilizada como instrumento de planejamento patrimonial e sucessório. O primeiro argumento que eu teria é de que eu acho que, e tenho certeza, que as holdings, ou as companhias controladoras utilizadas como um instrumento de planejamento patrimonial, são extremamente eficazes quando bem feitas e quando adaptadas à necessidade da família ou dos indivíduos que montam essa estrutura, e principalmente quando executadas por um ou mais profissionais que estejam totalmente comprometidos, antes de tudo, eticamente, e depois tecnicamente a montar essa estrutura para os seus clientes. Porque na montagem da holding, tu tens necessariamente que ter um mínimo de compreensão de direito tributário, de família, sucessório, financeiro, eventualmente rural, eventualmente aeroespacial ou de startup, enfim, depende do qual é a ideia de montar aquela holding. Isso tudo porque, e eu faço essa premissa, né, antes de entrar exatamente no assunto, porque houve, na minha opinião, salvo melhor juízo, uma grande popularização do uso das holdings. Essa popularização ela tem um efeito positivo e negativo. O efeito positivo é de que a holding, né, ou as companhias controladoras como instrumento de planejamento patrimonial, ficaram muito mais acessíveis às pessoas, tanto aos operadores do direito, tanto para os clientes em si. O aspecto negativo é que, como é um instrumento que se popularizou muito e que pode oferecer uma rentabilidade muito importante, né, do ponto de vista da relação comercial do advogado ou do contador, e isso também começou a ser aplicado, né, começou a ser desenvolvido e vendido, né, por vários profissionais que não necessariamente estavam preparados tecnicamente para atender as demandas que são extremamente complexas das holdings patrimoniais ou familiares dentro de um planejamento patrimonial. Dito isto, eu gostaria de adentrar também num outro aspecto que nós sempre falamos. Tenham muito cuidado, mas muito cuidado, quando popularizarem determinados termos ou mantras que circulam na internet. E um deles, e para mim é um dos piores, porque nós sempre nos posicionamos contra a utilização desse termo, é da blindagem patrimonial. Não se blinda patrimônio, se protege patrimônio. E o problema da má utilização dos termos é que ele pode começar a cair no mainstream, né, da prática jurídica e, eventualmente, atingir o judiciário. E uma vez tenha atingido o judiciário, ele começa a ser incorporado em decisões, e sendo incorporado em decisões, vai acabar incorporando em jurisprudência, e aí o termo é visto não como algo que ajude a sociedade, os advogados, o cidadão que precisa desse instrumento,
mas sim como uma coisa pejorativa. Eu digo isso com certa propriedade porque isso aconteceu com as companhias offshore. Companhias offshore foram, durante muito tempo, utilizadas para fins ilícitos, ilegítimos, criminais, e a utilização excessiva e malversada dessas estruturas acabou criando uma aura pejorativa e negativa sobre estruturas internacionais. E por isso que esse canal nasceu, para desmistificar que se as estruturas internacionais, companhias offshore, trusts, fundações, forem feitas de maneira correta, por profissionais habilitados, em jurisdições reguladas e de acordo com o que a legislação brasileira prevê sobre aspectos tributários de família, societário, seja lá qual for o motivo da criação daquela offshore, é um instrumento absolutamente legal, lícito e que serve, sim, para proteger o patrimônio das famílias. Então, isso aconteceu com as companhias offshore e, salvo melhor juízo, pode estar acontecendo com as holdings, por um excesso de utilização e um emprego de termos que não agem em seu favor, mas sim em seu desfavor. Eu vou ler um pedacinho aqui da decisão. Abro aspas. Com efeito, a impetrante é empresa constituída sob a forma de holding não financeira, criada exclusivamente com o objetivo de centralizar os bens dos seus sócios, conforme afirma em sua inicial. Veja-se que, para a integralização do capital social, os sócios, aparentemente marido e mulher, transferiram apartamentos, vagas de garagem, depósitos em edifício residencial, casas residenciais e automóveis. Fecho aspas. Ora, vejam como já está sendo levado no teor da decisão, né, que a integralização foi feita com o objetivo de centralizar os bens dos seus sócios. Em princípio, isso não teria problema, mas vejam o porquê que isso daí foi construído dessa maneira. Abro aspas de novo. A sede da empresa está localizada no apartamento na cidade de Novo Hamburgo, enquanto a residência de seus administradores é nessa cidade de Curitiba. Fecho aspas. Ora, quantas empresas têm administradores numa cidade e a sede está em outra? Abro aspas. Logo, o único objetivo da criação da empresa, aparentemente, é o planejamento tributário, sucessório ou a blindagem patrimonial dos sócios. Fecho aspas. E é isso que eu estou falando para vocês, pessoal. O mantra repetido se torna pejorativo e acaba no judiciário, acaba se tornando decisão, e depois vai virar jurisprudência. E isso só é em desfavor do cidadão que quer utilizar uma holding como instrumento de planejamento patrimonial ou sucessório. Abro aspas. Obviamente, esta é uma medida legal, a priori. Contudo, tal objetivo não se encaixa no preceito imunizante esclarecido anteriormente, haja visto que a empresa não foi criada para fomentar o mercado com a geração de empregos e riquezas. Fecho aspas. Ora, nós sempre falamos que uma empresa tem que ter atividade. Se for de imóveis, tem que recolher aluguel, tem que ter... Então, como é que isso deve ser estruturado? Por isso, a necessidade de ter um especialista em direito financeiro, especialista em direito societário, especialista em direito tributário, especialista... Vocês estão entendendo por quê? Porque precisa ter atividade. Nós sempre dizemos que precisa ter atividade. Senão se torna uma casca, como as companhias offshore casca, sem substância econômica. E hoje em dia as companhias offshore sérias, em jurisdições sérias, reguladas, precisam de substância econômica. São as tendências do mercado que são as adaptações que nós temos que fazer. Porque se não o fazemos, isso pode cair em prejuízo nosso, enquanto operadores de direito, e também dos cidadãos que precisam desse instrumento para planejar o seu patrimônio. Esse caso específico falava sobre a imunidade de TBI. Tá? Agora, o fato de isso da holding não servir única e exclusivamente para a imunidade do TBI não deixa de ser, mesmo que não haja imunidade do TBI, de um instrumento extremamente importante para a proteção do patrimônio da família, para a segregação dos bens e depois a sua consequente divisão de acordo com as regras de direito brasileiro de sucessão. A proteção que uma holding oferece
ela é excepcional. Agora, não vamos nos esquecer que às vezes a família não precisa de uma holding, ela pode simplesmente ter um testamento. E está ótimo, não precisa ir além. Às vezes precisa ter um testamento e uma holding, às vezes precisa ter um testamento, uma holding e uma offshore. Às vezes precisa ter uma offshore e um testamento. Às vezes precisa ter um trust e uma holding. Às vezes precisa ter tudo junto. E cabe a nós, profissionais que estão concatenados eticamente com o bom desempenho do trabalho, uma boa técnica, e sem medo de compartilhar o trabalho com outros profissionais, porque esse trabalho é feito a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 30 mãos, se for necessário. O importante é que nós passemos segurança, tranquilidade para o cliente, para a família e para o patrimônio dessas pessoas. Se você gostou desse conteúdo, eu peço que você dê um like, compartilhe, ou então deixe seu comentário. Vai ser um prazer poder responder e continuar nessa caminhada juntos. Um abraço.